lá e você lembra disso. Não é jogo para o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta é ruim, não. O Arrascaeta é fantástico. É um jogadoraço de bola. Mas você tem que olhar e analisar. Só um minutinho. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Lá e você lembra disso. Não é jogo para o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta é ruim, não. O Arrascaeta é fantástico. É um jogadoraço de bola. Mas você tem que olhar e analisar o que você vai enfrentar, o seu adversário, a forma como o adversário joga. O gol do Bayern, o cara pressiona o Arrascaeta e parece que estava tirando bola de uma criança de 10 anos. E aí, Léo, vem um monte de observações em que você, como atleta, você tem que ter entendimento e falar assim, cara, por mais que você guarde o cara, fala assim, eu não posso dar essa bola para o Arrascaeta. Você dentro do campo como atleta. O Arrascaeta pegou uma bola, Léo, não sei se você vai lembrar, e com certeza vai, que ele pega uma bola pelo lado direito no primeiro tempo, no meio de 4, ele quer apostar corrida, ele não tem velocidade. O que aconteceu? Ele tenta, o cara toma a bola dele como se estivesse tomando bola de uma criancinha. Capecano, né? Isso. O zagueiro francês, muito bom zagueiro. Isso, aí logo depois deu uma bola do Plata, muito parecida, muito mais veloz, muito mais forte que o Arrascaeta. O que ele faz? Ele abre o campo, segura e tenta achar o passe por trás. Porque ele sabe que ele não vai conseguir chegar lá no gol. Entendeu? Então, essas leituras você tem que ter. E aí, Léo, é do jogador. E aí é do jogador. Essa tomada de decisão é do jogador, pô. Entendeu? Então, cara, você tem que olhar. E o torcedor tem que entender isso. Isso já é incutido na mentalidade europeia, Léo. Tem jogos que eu vou usar o Arrascaeta, tem jogos que eu não vou usar o Arrascaeta, tem jogos que eu vou usar o Pedro, tem jogos que eu não vou usar o Pedro, e assim sucessivamente. Não, e aí até dentro disso, professor, eu acho que é um bom tema, né? Nós seguirmos aqui no Arrascaeta, né? É uma atuação muito apagada, né? O senhor até falou sobre essa questão dos dois enfrentamentos onde ele não andou, professor. Isso me chamou a atenção. Contra o Chelsea ontem, essa bola que ele perde, né, para o zagueiro francês da equipe do Bayern me chamou muita atenção. Foi muito fácil essa bola recuperada. Ele não conseguia, professor, até tecnicamente, fazer a bola sair dos seus pés com velocidade, coisa que ele faz muito aqui, né? Tá na hora de repensar esse Arrascaeta no Flamengo, professor, para a sequência e principalmente a modelagem desse elenco do Flamengo. Chamou a atenção, né, o baixo rendimento do uruguaio, que para muitos é um cracaço de bola, professor. Léo, eu falo isso há muito tempo, me batem muito quando escutam, eu não tenho problema nenhum, cara. Eu olho para o campo. Léo, eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que meio que sem a resposta. Qual é o melhor 10 que joga no futebol brasileiro? Sim, o Arrascaeta. Perfeito? Você, olhando, você acha que o Arrascaeta tem nível, aí eu vou botar de tudo, técnico e principalmente físico, para jogar no Bayern, no Chelsea, no Real Madrid e no City? Não. Físico... Então, meu amigo, você está vendo um nível de futebol abaixo. Por isso ele consegue jogar. Ter a capacidade. E isso não tira o mérito dele, não. Mas é o que você falou. O clube. Gente, eu vou voltar aqui e falar de um concorrente que é o Botafogo. O treinador do Botafogo, fugiu o nome, o primeiro que foi embora, que largou o Botafogo e foi para a Arábia. O Castro. O Castro chega no primeiro ano dele, norteia as competições que ele vai jogar, e no segundo ano ele começa a contratar jogadores de capacidade e de nível físico extremamente elevado, para aumentar o seu nível de competitividade. Por quê? Porque quando você vai jogar, Léo, não é só a qualidade. Se for só a qualidade, pega os jogadores aí de 43, 44, de 48 anos, que têm muita capacidade de jogo, mas não tem mais a força e a intensidade que o jogo pede. E, na minha opinião, como a respeito, o Arrascaeta é muito isso. O Arrascaeta é um fantástico jogador de futebol, mas o nível de enfrentamento e de pressão que os caras fazem lá, ele não suporta, Léo. Ele não tem esse nível de força que o futebol moderno pede. E aí ele começa a ter... E aí tem um dado, gente. Olha, não é criticar, não. Ele não conseguiu jogar contra o Chelsea e contra o Bayern. 2 times que jogam no altíssimo nível da Europa. Isso é um dado. Por que o Arrascaeta, com todo esse talento que a gente falou assim, você lá na Europa, eu quero um 10. Qual o melhor 10 que joga hoje dentro do futebol brasileiro? Arrascaeta. O cara não contrata. Por que será?
Você não vê o nome do Arrascaeta no Bayern, no Chelsea, no City, enfim, nas grandes equipes da Europa. Não, nem se cogita. Nem se cogita. Por quê? Porque ele não tem um nível de força suficiente para encarar o futebol moderno. De alta intensidade, pressão e nível de você o tempo todo estar ali num nível pesado de força física. Ah, Marcelo, então pega o cara do UFC e bota. Não é isso, gente. Você tem que ter a força adequada para o esporte e um nível de enfrentamento de qualidade para você poder botar o seu futebol à prática. Olha o Cristiano Ronaldo, 40 anos, Léo. 40 anos, o cara é uma máquina. Olha o Messi. Olha o Messi. O cara tem um talento e jogou o nível, mas olha o nível que o Messi jogava lá fora. O Arrascaeta não consegue. Isso, gente, não é depreciar o cara, não. Isso é fato. Olha para o campo e te dá essa resposta. Então, tem que começar a rever. E rever é o seguinte, é tirar o torcedor e entender o que eu falei aqui, Léo. Não é querer ter razão, não, mas entender o seguinte. Tem jogos que não dá para o Arrascaeta. Tem jogos que não dá para o Pedro. E não estou falando dos dois juntos, não. Tem jogos que dá para jogar os dois juntos. Tem jogos que não dá, enfim. Ter essa ideia de montagem de equipe muito de acordo com o enfrentamento que você vai ter. E aí você vê, quando entra o Bruno Henrique, que não teve nada demais no jogo, mas já começa a incomodar um pouquinho mais os caras. Os caras começam a andar um pouquinho mais para trás, porque o nível de força do Bruno Henrique, que é bem mais velho que o Arrascaeta, é muito maior que o do Arrascaeta. Então ele começa a incomodar um pouquinho. O Bruno Henrique quase consegue fazer um gol jogando por cima do Neuer. Fala, Léo. E professor, dava. Eu pensei isso durante o jogo. O Felipe demorou a tirar o Arrascaeta. Para mim, já deveria ter tirado no intervalo. Diante de todo a dificuldade, né? Diante de toda a dificuldade que o Uruguai teve, né? Presa fácil para a equipe do Bayern. Já deveria, no intervalo, ter vindo com o Bruno Henrique para ter um jogo mais de força, um jogo mais de velocidade, né? Um jogo mais físico, como o senhor está pontuando muito bem. Ô, Léo, eu falei isso aqui, eu estava vendo o jogo aqui, eu falei, tem que tirar o Arrascaeta. Você sabe, cara, e galera, quem está aqui com a gente, conhece a gente, sabe que não tem essa parada. Eu falei isso antes do jogo, durante toda a semana. Não acho que seja jogo para o Arrascaeta, não acho. E outra coisa, Léo, o Felipe, né? E, cara, gente, não é criticar, não é jogar pedra, não, é analisar. O Felipe tinha que ter olhado e falado assim, cara, eu preciso tirar a bola daqui. O Flamengo tinha que começar a fazer um pouquinho de jogo de transferência. Só que ele não tinha como fazer jogo de transferência. Sabe por quê? Porque ele ia dar a bola para o Bahia, porque ele não tinha esse jogador de escape. Porque tanto o Plata quanto o Luiz Araújo estavam aqui embaixo. Porque o Flamengo estava sendo o tempo todo pressionado. Então, esses caras estavam numa linha muito baixa. Então, você ia dar o chutão de transferência só para tirar a bola da sua área. E os caras iam vir de novo para cima de você. Talvez, se você tivesse com o Plata e o Luiz Araújo, mesmo baixando aqui, e deixando um Bruno Henrique um pouquinho mais apontado, que foi o que o Felipe Luiz fez quando tirou a Arrascaeta, talvez fizesse o Bayern jogar um pouquinho mais para trás, 10 metrinhos mais para trás, dar um respiro maior para a tua defesa aqui. Entendeu? Mas eu não sei, eu não entendi. Eu falei aqui com meu filho, quando volta o segundo tempo, que a Arrascaeta volta, eu falei, ele vai tirar o Arrascaeta antes dos 10 do segundo tempo. E não deu outra, porque já estava sendo demonstrado isso no primeiro tempo. E aí o Flamengo fica muito desequilibrado, porque não é isso, mas meio que joga com um a menos, cara. Um jogador que não consegue produzir nada. Não ajuda defensivamente e não te dá qualidade ofensiva. E aí você fica num jogo desse tamanho, refém de uma coisa acontecer fora do padrão. E você insistindo naquele jogo por dentro, insistindo no jogo por dentro, e os caras te pressionando e te amassando o tempo todo. Então, faltaram alguns detalhes ali. E não é crítica a ninguém, porque juntando tudo, o Flamengo competiu dentro do que ele podia. Não, verdade, né? Foi um jogo realmente bem forte, né? Mas esse jogo do Arrascaeta, de fato, me chamou a atenção, né? Como não conseguiu andar.